Sim, meus amigos, estamos aqui mais uma vez, sabadão, sexta, sábado já, meia-noite 11. Adoro essa cara de IPA, de amargor. Temos aqui uma Brooklyn East, ela é uma Indian Pale Ale, a nossa queridíssima IPA, né? Por que ela é IPA? Por que ela é Pale Ale? Porque a fermentação ela acontece numa região de cima, né? As leveduras trabalham em cima, já as lagers trabalham embaixo, as leveduras. Não me pergunte por que isso acontece, tem que perguntar a um químico. Fato que é Índia Pale Ale, porque ela vem do lúpulo indiano que foi utilizado para aumentar o tempo de conservação das cervejas, né? E os ingleses colocaram, só que a Brooklyn então é americana, então isso aqui é uma releitura da tradição britânica com algumas notas de toffee. Também pode encontrar aqui um pouco de casca de frutas cítricas, sinto uma laranja talvez, sim, uma laranja muito boa, né? Se você está acostumado a beber Ribeirão, esquece. Isso aqui é uma verdadeira cerveja frutada. Então vale a pena, um acabamento perfeito, vale a pena. Teor alcoólico não vi, mas deve estar em torno de 6, deixa eu ver, 6.9, 7 no caso. E o Ibu, nosso Ibu, ai meu Deus, onde é que tá o Ibu? Vou achar pra vocês. Vou achar. Eu me comprometi. Deixa eu ver. Esquece o Ibu. Até o final do filme a gente acha o Ibu. Cacete. Então vamos lá. O texto de hoje, sem mais delongas. Existem impostos sobre o pecado, né? Os impostos que aumentam a tributação para bens que são julgados com pecado, né? Cigarro, cerveja, enfim. No caso aqui, os impostos são sobre consumo, só que a carga tributária alíquota é mais elevada, né? Por isso que cerveja fica às vezes um pouquinho mais cara. O fato é que às vezes o imposto não tem uma finalidade exclusivamente de arrecadar, tem interesse talvez de diminuir o consumo de alguma coisa ou promover alguma intervenção, por exemplo, em um meio ambiente, determinadas outras funções do tributo que não a exclusivamente arrecadatória, que é a função clássica. Só que isso foi se desenvolvendo e foi adquirindo o nome de fins extrafiscais, né? Que são fins que são secundários. Só que existe uma grande cautela que o fim extrafiscal ele deve estar sempre associado ao imposto que tem que arrecadar, senão sob pena de desfigurar, né, a característica do tributo. Então, esse texto que eu vou ler agora, que eu li agora não, que eu estou lendo desde ontem e que eu terminei recentemente, ele é do Perfecto Yebra Manuel Martú Ortega e é Los Fines Extrafiscales del Imposto. Agora, ele é um texto de 2001, ele fala alguns trechos sobre uma lei geral tributária espanhola, que era uma lei antiga. Acho que em 2000 e alguma coisa essa lei se atualizou. Então, leve em consideração que o texto foi adequado à época, então não vem me encher o saco porque está desatualizado. Dá para entender, tá? E o texto não é sobre a lei, não é sobre a lei, não vou comentar artigo por artigo. Cara, uma pena não ter achado. O Ibu deve ter uns 40. Cara, vou achar essa merda aqui, calma aí. Antes de começar o texto eu não vou conseguir começar o texto sem antes (47), razoável. É um amargor bom, né? Não é aquele amargor que vai te falar assim, cara, eu quero beber outra, mas pô, não quero beber outra cerveja dessa. Não, quer mais sim, dá pra descer 2 litros. Vamos lá, introdução. Uma introdução muito grande que eu fiz, de 5 minutos. Então agora
partindo para o que interessa ou o que nada interessa, vamos ao texto. Uma breve introdução, né, sobre o texto. Eu fiz a introdução sobre a vida aqui. É que a utilização do imposto com finalidade intervencionista vem causando inúmeros problemas jurídicos, exatamente. Já começa polemizando aqui, porque realmente o uso de um fim econômico, e aí você utiliza as ferramentas jurídicas para isso. O imposto não foi criado, concebido na sua forma para promover essa intervenção econômica. Por isso ele vem apresentando, né, muitos problemas jurídicos. Então, ao fazer isso, né, quando o legislador veio elaborando leis intervencionistas, leia-se aqui no sentido de interferir na política econômica, e isso é um dos fins não fiscais do tributo. Só que aí o legislador ele vai e recorre para a lei do direito tributário, ele não vai para o direito econômico usar a lei dele, utilizar os meios dele, os mecanismos dele de, sei lá, controle de dívida, emissão de moeda, sei lá o que está no direito econômico. Ele vai e pega lá, dá uma mordidinha no direito tributário e utiliza das ferramentas que o direito tributário tem para fazer as suas políticas de intervenção. E isso é muito arriscado, porque o tributo tem suas características intrínsecas, é uma coativa, não precisa ser respeitado alguns princípios, e aqui vai explorar bastante de princípios, sobretudo a capacidade contributiva, e uma grande dificuldade desses impostos de se adequarem, desses impostos, dessas medidas, né? Porque às vezes fica ruim, a gente vai ver que no texto, chamar de imposto às vezes pode ficar ruim, chamar de tributo também é ruim, alguma coisa meio sui generis, né? Bota alguma coisa que não é, tá ali, mas não tá, é um tributo, mas não é. Enfim, e aí tem que respeitar os princípios da capacidade contributiva, alguns da justiça fiscal. Mas e aí, não é o tributo? E é respeito ou não respeita? A gente vai ver isso aí. Então, fato é que se ocorre que não existe uma definição da natureza do imposto, não há uma compatibilidade também entre o meio e fim, ou seja, a busca pelo fim intervencionista, né, vai distorcer fatalmente o ambiente jurídico na tentativa de adaptar ao fim econômico, e aí a gente perde a natureza do imposto, né, como um preceito jurídico. Isso, se ocorre, é mais provável que a gente não vai estar diante do imposto de acordo com o direito tributário. É qualquer coisa que não é imposto. Sei lá, uma prestação coercitiva monetária, só que de outra classe. E aí ele segue falando sobre um pouquinho dessa decadência dos impostos intervencionistas, que a teoria clássica dos impostos com fins não fiscais chegou até aqui, só não conseguiu se desenvolver. Lógico, provavelmente deve ter se desenvolvido numa de 20 anos, né? Tentei calcular aqui, né? 2021 menos 2001 dá 20. Então, bem. E o fim não fiscal do imposto, ele se residia principalmente no primeiro fim, né? Aquela questão ambiental, né? E aí surgiram os impostos ambientais com a finalidade de proteger a natureza. Mas, por sua vez, eles viam claramente transvestidos, né, como impostos arrecadados, o que vinha a ser quase um abuso de direito, né? Então, os impostos intervencionistas, eles também perderam seu protagonismo, porque o Estado intervencionista, ele também perdeu essa característica, né? Porque foi delegando cada vez mais as coisas para a iniciativa privada, e se desprendeu daquele grande capital acumulado, e por sua vez, na questão foi diluindo as obrigações para o setor privado, né? E não deixando de dirigir a economia como dirigia, né? Então, esse foi um grande motivo para esses impostos intervencionistas terem, de certa forma, acabados. Existe a regulação de setores privados de outras formas. Por exemplo, pega um plano de saúde aí, tem a ANS regulando, enfim. Então,
plano de saúde, ANS regulando, tem a SUSEP, seguros, enfim, o Banco Central, existe a regulação, mas os impostos, a questão de ter na mão do governo, grande capital, para ele mesmo decidir as políticas, isso não tem mais. Lógico que alguns estados têm maior grau, mas na maior das vezes esse estado intervencionista do bem-estar social foi dando lugar a um estado regulador, né? Então, além disso, os impostos intervencionistas, eles aparecem como exauridos, porque esses fins sociais, econômicos, redistributivos que lhes eram atribuídos foi dando lugar exatamente à questão da vida privada, né? Foi questão dessa ligação, publicização, privatização, tudo foi passando para a vida privada. De qualquer forma, estendidos ao campo de atuação, os problemas de vista, no que tange aos problemas de vista jurídico dos tributos com fins extrafiscais, permanecem os mesmos. Que os impostos intervencionistas foram dando lugar aos impostos não extrafiscais. E, em primeiro lugar, o que se entende por imposto extrafiscal ou com fins não fiscais? E outra, a gente deve chamar de tributo ou de uma das suas formas, de uma das formas de tributo, imposto. Adiantando aqui, ele vai utilizar uma definição tripartida de tributo, que vai dividir tributo entre imposto, taxa e contribuição especial. Essa é a base que ele tem. E em terceiro lugar, continuando nesses problemas dos tributos ou impostos extrafiscais, existe o problema da sua acomodação com os princípios da tributação tradicionais, a nossa capacidade contributiva. Logo, na linha que segue, esse problema diferente vai ser tratado com base nas normas europeias sobre o assunto. A gente vai dar uma olhada agora, principalmente nas normas da Alemanha e da Espanha. Por que Espanha? Por que Alemanha? Porque a Espanha ele trata essa exação extrafiscal como imposto, e a Alemanha a gente vai ver que basicamente não existe essa divisão tripartida no direito tributário alemão. Principalmente vão ser impostos. O que vem é imposto. Agora na questão da Espanha tem os impostos, as taxas e as contribuições. Então ele faz essa contraposição entre esses dois países. Então vamos ver aí, sobretudo, as disposições constitucionais, mas antes falando um pouquinho sobre o intervencionismo. E o intervencionismo, no sentido amplo, a gente pode definir a ação do Estado que vai se projetar sobre uma comunidade para alcançar um fim, né? E de outra maneira ele não se realizaria. Por isso, aí a questão desse grande capital acumulado. Porque o Estado, ele avoca para si a questão de desenvolver alguma função. Só que hoje em dia, a iniciativa privada está em quase tudo. Mas continuando sobre o nosso intervencionismo econômico, quando se fala em intervencionismo, a gente está se falando econômico, geralmente, mas existem outros, né? E aí o Estado utiliza esses impostos para intervir na economia privada, mas não necessariamente econômicos, né? Podem ser políticos, sociais, culturais, enfim, ambientais, que é o da moda, né? A gente vai ver isso numa linha do tempo que eu vou traçar aqui. E um aspecto importante para determinar quando a gente está diante do imposto intervencionista é que pode acontecer que o legislador tome conhecimento de medidas intervencionistas ou que sejam resultado do secundário indesejado. Então vai ser necessário atender aos efeitos intervencionistas objetivos, ou seja, os fins extrafiscais eles vão ter que estar objetivamente caracterizados nas leis que foram instituídas. Não tem que ficar de uma forma secundária. Se o imposto realmente é intervencionista, tem que estar bem claro isso. Então, os critérios pelas quais as tendências objetivas do direcionamento podem ser determinadas vão depender de grande medida da legislação em questão. Porque esse grau de intervenção ele vai ter que estar explícito, né? Pelo menos isso tem de segurança jurídica para o contribuinte, e já que muitas das vezes vão esbarrar na capacidade contributiva. Um preceito que decorre dessas leis pode ser que, quando uma norma tributária
vai tratar de forma diferente uma situação que é economicamente semelhante, de fato, outros casos, mas sem alterar a capacidade contributiva ou outras circunstâncias, aí a gente está de uma regulação de caráter intervencionista, porque não está. São mesmas situações de verdade que estão sendo tratadas de forma desigual. Então é muito perigosa essas leis intervencionistas, justamente porque elas podem dar uma esquecida na capacidade contributiva. Mas também não existem alusões a apenas elementos objetivos para caracterizar normas impositivas intervencionistas. Se fala também em elementos subjetivos. Por exemplo, alguma coisa objetiva pode ser como objeto a imposição, né, dos tipos do tributo e as alíquotas. Mas a gente tem as questões subjetivas. Um imposto com fim não financeiro, ele se manifesta como uma forma de ordenação econômica e social. E juntamente com essa finalidade, que seria a finalidade clássica, né, enfim, pode estar da política econômica, assim, primeira, são as mais tradicionais, aparecem outras questões que podem estar associadas, por exemplo, demográfica, cultural, nas quais o Estado vai interferir, sim, na liberdade dos particulares e na necessidade de intervir em certos consumos que se consideram prejudiciais para a conduta humana. Por exemplo, água, refrigerante, bacon, né? Mentira, os exemplos aqui estão tabaco, álcool e gasolina, mas eu acho que eu vou tirar. Pelo menos a gasolina, né? A gasolina é sacanagem. Então, ao lado do imposto com finalidade não financeira, está o clássico tributo financeiro ou fiscal. Ao lado desse imposto, né, que é o extra, tal, o fiscal, que é a finalidade principal, né, é arrecadar recursos para os cofres públicos. Eu estou vendo que estou com 17 minutos, eu vou ter que dividir esse vídeo em mais de um bloco, né? Porque senão vai ficar muito grande, demora para passar, enfim. Mas essa distinção entre imposto fiscal e não fiscal não é clara, e aí começam os problemas, né? Ele vai citar alguns autores. Por exemplo, Michele fala que é certo que toda figura tributária ocasiona maior ou menor grau efeitos econômicos distintos dos puramente arrecadatórios. Sim. Você, basicamente, quando cria uma alíquota diferenciada, talvez interferindo na produção econômica de algum bem, incentivando ou desestimulando a produção de uma unidade marginal. Legiane fala que a existência dos impostos fiscais quimicamente puros é algo que, ao nosso juízo, resulta totalmente possível de verificar em qualquer ordenamento tributário. Então a gente já vê uma tendência que os fins fiscais, eles de certa forma permeiam os fins normais, tradicionais, clássicos. Pérez de Ayala fala: resulta pouco convincente caracterizar os impostos por seus fins, e por outro lado, ambos os fins podem estar, por sua vez, presentes em um imposto. Então a gente tem que adotar essa distinção entre fiscal e não fiscal, que é necessária, mas no fundo, ele reconhece que é uma coisa indissociável. E o Ortega, nosso autor do texto, ele fala que é conveniente distinguir claramente os impostos segundo os fins não fiscais de um determinado imposto, da possibilidade de imposto destinado e nascido expressamente para a realização de um objetivo não fiscal, independentemente se fornecer secundariamente receita pública. E lógico, mal ou bem, o imposto vai ter que fornecer receita pública, senão qual é a finalidade do imposto, se não, né, qual é a consequência do imposto se não exigir alguma exação monetária? Nenhuma. Então não é imposto, não é tributo, não é exação. Então tem que sim alguma arrecadação, nem que seja ínfima. Nesse sentido, a gente tem mais um autor que eu acho que é a distinção mais legal. O Alonso, ele faz uma distinção entre os fiscais e os efeitos extrafiscais. Então, fins extrafiscais e efeitos extrafiscais. Nesse sentido, os fins extrafiscais, eles, pode-se dizer assim, que se um tributo se orienta
para um fim distinto ao arrecadatório, então a gente está diante de um fim extrafiscal. Agora, o efeito extrafiscal, por outro lado, é que caso se o tributo vai produzir efeitos extrafiscais, quando a finalidade principal é arrecadar dinheiro, então não será realmente o tributo extrafiscal, vai ser só uma consequência, ou seja, um efeito. E aí aqui a distinção não vai terminar aqui, porque junto a esses tributos de ordenamento moral, a gente pode encontrar os tributos de álibi moral, que segundo ele, que fala que somente aspiram a influenciar a conduta dos destinatários, mas sem erradicá-las. São os tributos sobre os pecados, por exemplo. A gente tem um tributo com finalidade fiscal, só que tem efeitos extrafiscais, segundo a regulação da alíquota, né? Aumentando para algum determinado produto, enfim. Pena que não tem outro. Mas quase acabando. Então, Netocanter, né? Botei Netocanter, é um específico imposto como é o extrafiscal. A doutrina assinalou corretamente que a sua grande elasticidade vai apenas produzir uma diminuição considerável nos ingressos públicos, porque as atividades agravadas costumam ser muito lucrativas e o exercício apenas diminui com a tributação. E por outro lado, vão se manifestar contra o desenvolvimento de determinadas atividades. Então aqui fala que um efeito colateral do imposto é justamente a diminuição da produção, porque eles impactam de determinadas atividades que são extremamente elásticas. Então, acaba por influenciar negativamente a produção. A gente já vê aqui alguns problemas do imposto extrafiscal, dos fins extrafiscais, né? E aí a gente sai do texto convencido de que tem que ser utilizado realmente com muita cautela, justamente porque impacta negativamente tanto ideais de justiça fiscal, de produtividade, enfim. O fato é que, como o Estado decide meter a mão, dá merda. A maior parte das vezes, porque as coisas às vezes se dão de forma muito irresponsável. Mas passados esses segundos de protesto, embora as receitas, né, devam ser destinadas à realização de determinados fins, num quadro de coerência com o sistema financeiro, os elementos constituintes, receitas e despesas devem ser considerados no domínio da progressão econômica do sistema. Ou seja, se por um lado as despesas têm um objetivo de atingir determinadas finalidades, a receita também vai ter que ser compatível com isso. Se eu vou instituir um tributo sobre produção de CO2, né, eu tenho que ter alguma despesa relacionada a reflorestamento ambiental, um parque ecológico, o que seja, porque eu preciso legitimar essa exação de alguma forma, né? Então, se eu não fizer nada em troca com essa exação, afinal, o que vai servir, né? Enfim, não posso pegar instituir um imposto sobre emissão de gás carbônico, energia, e construir um estádio lá em Brasília, Mané Garrincha, sei lá quantos bilhões, e falar que ali não, a grama vai contribuir para a emissão de oxigênio. Não, tem que ter por mais que não exista uma vinculação, tem que ter uma legitimação, né? Então, tem uma advertência no texto também, que também é necessária uma vontade clara e manifesta dos fins pretendidos por parte do legislador, né? É a denominada, segundo o autor, fala que é a função extrafiscal do tributo, né? Plasmada nos tributos, né? Nas normas dos tributos e nas normas extrafiscais. Todas essas opiniões, né, já vê que tem muito problema aí. Vamos colocar a gente em contato com essa variabilidade do tema e a complexidade com que os impostos exclusivamente arrecadatórios passam. A gente viu que às vezes não é exclusivamente arrecadatório, até chegar nos que vão ter a função arrecadatória, ao mesmo tempo justamente esses vão ter meio a meio, né? Uma finalidade extrafiscal, uma finalidade fiscal, e até chegar num tributo extrafiscal no seu estado puro, né?
não perceba essa gradação. Isso tem que estar bastante claro na lei que instituir. Só que ao chegar nesse imposto extrafiscal puramente puro, né, a gente vai surgir uma dúvida, né? Se a gente vai estar diante de um tributo no sentido, um imposto no sentido jurídico, né, que vai ter que respeitar todos os princípios lá, ou se a gente vai estar em uma manifestação coercitiva de outra classe, né? E aí vai ser analisado pelo texto. Quase 25 minutos, ainda tem mais 5 minutos antes de fechar esse vídeo. E aí vai dar um exemplo aqui de variabilidade do intervencionismo econômico ou da utilização extrafiscal com fins de política econômica, porque você pode utilizar para agricultura, indústria, energia, pesquisa e desenvolvimento, economia social, comércio exterior, desenvolvimento econômico regional, fomento empresarial. Alguns dos exemplos de intervencionismo econômico. Só que também tem a utilização extrafiscal para intervencionismos que não econômicos. Por exemplo, para pensões, para proteção do emprego, saúde, educação, cultura, desporto, assistência social, bem-estar social e prestações ambientais, que vão ser os nossos impostos verdes, né? E aí, quando falamos ambiente, né, ele faz essa ressalva que pode possuir numerosos significados, né, e não pode ser tratado setorialmente, né, no qual não há dúvida qualificar que vai se tratar do imposto ecológico, que são os ecoimpostos. Então, esse ambiente eventualmente vai ter que ser visto de forma ampla. Fechar esse vídeo aqui.